Você já pensou que era melhor que os seus pais, que nas situações em que eles viveram, você teria feito muito diferente deles? Pois é, muitas vezes nós pensamos em relação aos nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, enfim. A palavra de Deus vai falar um pouquinho sobre isso e deixo o meu convite para que possamos mergulhar na palavra de Deus juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, fazendo esse itinerário com a Palavra de Deus. Sempre bom aprofundarmos na Palavra. Hoje estou aqui um pouco mais claro de um lado, um pouco mais escuro de outro. Às vezes vocês vão ver isso nos vídeos, por causa da posição do sol aqui em relação à igreja. Do lado meu aqui direito tem vitrais, então quando o sol está um pouco mais baixo, bate aqui, entra, né, e vai pegando um pouco mais a parte direita aqui. Então isso vai acontecer de vez em quando. Então vejam aí que essas coisas são práticas do dia a dia. Infelizmente nós não temos todos os materiais, teria que ter um outro material aqui para refletir a luz, mas faz parte também. Com o tempo nós vamos ter o equipamento aqui, as coisas direitinho, para que a gente possa gravar e não ter essas diferenças de luz. Mas isso é o de menos, não? O mais importante é a palavra de Deus. Vamos lá então, se você está chegando a primeira vez, se inscreve e participa conosco. Bom, a palavra de hoje, ela está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 32. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcro caiado. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. O Senhor é forte, ou seja, completa agora. Agora você vai e eu estou aqui e matem o próprio Deus. Em que sentido? Olha, vocês olham para trás, veem os erros dos seus pais, mas não conseguem ver que vocês também estão fazendo a mesma coisa. E qual que foi o problema dos pais? É que eles não conseguiam ver, não conseguiam perceber que diante deles havia um profeta, mas foram levados pelos seus interesses, por aquilo que está mesmo dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente tem que ter claro, o autoconhecimento faz com que você perceba quais são os seus interesses. Para que você está defendendo essas causas? Aonde você quer chegar? E às vezes falam aqui de boas causas. Qual que é o sentido desta boa causa? Por que você defende ela? Quando você começa a perceber tudo isso, você também tem que perceber o erro que você pode incorrer. Porque em cada escolha há um risco. E se você tem consciência deste risco, isso é muito importante para que você possa dar o melhor passo, para que você possa ter clareza. Em todas essas decisões tratamos disso. Olha, eles estavam ali com o grande, com o Senhor, com aquele que sem dúvida é maior que todos os profetas, mas eles não perceberam isso, pelo contrário. E aí você vai vendo uma repetição dos pais, porque os pais também não perceberam ali no profeta Jeremias. Não, colocaram ele preso. Por quê? Porque eles não podiam ver em Jeremias uma figura que era profética, pelo contrário, era um problema. E aí você vai ver esta mesma dinâmica com os outros profetas, o não reconhecimento. Bom, o que isso acaba falando conosco? É que muitas vezes nós lidamos também com outras pessoas sem reconhecer quem eles são.
Não quem eles são simplesmente porque o que fazem, porque às vezes o que fazem podem mostrar muita coisa sobre eles, mas ir além disso. Porque vendo as obras de Jesus, nós podemos reconhecê-lo, mas ainda precisamos ir além, porque a gente pode reconhecê-lo apenas como profeta, mas quando você vai na vida, na história e vai sobretudo naquilo que é o coração, você percebe Deus no meio de nós. Aquele outro, você pode perceber grandes dons, grandes graças, ok, mas às vezes aquelas graças, aquele comportamento não é bom para nós. Não é bom porque pode tirar a atenção dos outros, de nós e levar para aquele outro. E quantas vezes nós somos desafiados diante de tudo isso, não é verdade? Você tem um trabalho lá, você é um gerente, nossa, aí alguém começa, nossa, o gerente tal é maravilhoso, mas que ele é isso. Então o gerente de lá começa a chamar a atenção. Você tem um trabalho ali no almoxarifado de uma firma e ali você percebe o outro falando, nossa, mas o funcionário antigo é tão bom, ele fazia isso. Parece, ele não está dizendo nada contra você, mas o que você sente? Que você não é tão bom quanto ele. E a gente quer sempre, às vezes, colocar aquele dedinho. Mas ele esqueceu essas ferramentas. Mas ele ficou com isso daqui pendente. Mas aquele gerente não pensou nisso. Mas... Por quê? Porque a gente não quer esse reconhecimento. Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para o passado, e aqui eu estou falando só de coisas boas, mas quando nós olhamos para os erros do passado, a gente parece que já aprendeu tudo sobre eles, né? E isso é muito forte, porque, infelizmente, nós já tivemos uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, e o mundo vive em guerra. Tem várias guerras em vários lugares, não a nível mundial, mas você vê guerras que vão acontecendo em várias partes do mundo. Nós não aprendemos sobre os erros do nosso passado, mas a gente começa a fazer a mesma coisa diante daquilo que vai acontecendo à nossa volta. Nós não queremos a guerra dos nossos pais, mas acabamos muitas vezes tendo essas guerras. Vê o conflito no casamento dos seus pais e fala, eu nunca serei como meu pai, nunca me comportarei como meu pai. E você vê a repetição da vida do seu pai na sua, com os mesmos problemas. Eu nunca me comportarei. Pois é, olha para agora e veja, porque pode ser que está diante de você, não um problema igual ao teu pai, mas a mesma dificuldade que o teu pai tinha de ver algumas coisas, você tem esta mesma dificuldade de ver essas coisas no tempo presente e as coisas vão acontecendo, o mesmo conflito no seu casamento, vai acontecendo o mesmo problema no seu trabalho, porque você olhava para aquele outro lado do seu trabalho e pensava, olha, eu nunca vou fazer isso, mas você não consegue ver o que está diante de você. E aí é preciso colocar-se no tempo presente. E isso é um dom, meus caros. Um dom, porque muitas vezes nós perdemos essa direção de nos colocar no tempo presente. Precisamos sim ter a memória. A memória serve para, primeiramente, agradecer, bendizer, olhar para o que Deus fez naquilo que foi o nosso passado e acreditar que Ele continua fazendo a mesma coisa e fará ainda coisas maiores. Mas, ok, também podemos pensar de uma forma histórica, olhar para o passado para não repetir as situações do presente, mas, ao mesmo tempo, não se coloque acima. Se coloque naquela mesma condição de um homem que é feito do barro, que erra e que, se não prestar atenção, se não ter medo de errar, vai fazer igual. Um dos amigos do homem é o medo. Mas qual o medo? Não o medo que paralisa, porque esse não nos interessa, é a ação do mal e nós muitas vezes deixamos esse medo paralisante. Mas o medo que sabe da onde veio e por isso precisa ter muita atenção, muita disciplina, ter os olhos realmente abertos para que possa perceber as coisas no tempo presente, para que não se repitam coisas e situações do passado. Ali vai ganhando, vai vendo. Por isso, pense que você não é chamado a completar uma obra que começou errada. Pelo contrário, você é chamado a olhar em Deus, ainda mais você que está aqui acompanhando, você que está ouvindo a palavra, você que está aprofundando.
você é convidado a olhar para Deus e, olhando para Deus, perceber aquilo que são as virtudes que tem que ser trabalhadas dentro de nós para que o passado, as situações não se repitam, seja daquele amigo, seja daquele outro, e bem dizer aqueles que estão fazendo bem no tempo presente, porque sim, é uma graça termos pessoas e nós vamos, graças a Deus, sempre encontrar pessoas melhores do que nós, porque essas pessoas serão espelhos para falarem para nós: ainda é preciso crescer mais nesta virtude, e é possível, e Deus quer que você cresça. Então vamos pensando um pouquinho nisso, deixa esta luz, não como metade, mas que ela possa entrar totalmente dentro do nosso coração. Que Deus vos abençoe, te espero amanhã para mais uma meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.